Pode aparecer já. Pronto. Então esse é o nosso material de hoje. É basicamente esse o conteúdo que a gente tem para dar continuidade também, né, nos assuntos que nós conversamos nas aulas anteriores. Tá? Na verdade eu fiz 2 esqueminhas para a nossa aula de hoje para a gente terminar logo essa fala sobre o Oriente Médio. Tá bom? Então eu espero que vocês aproveitem o material e, como eu já falava no início, se tiver alguma dúvida, manda para mim aí no zap que eu vou estar à disposição de atendê-los e ajudá-los, tá bom? Então essa, galera, é a continuação. Deixa eu só... Por que esse bicho está doido aqui assim, né? Pronto, estava meio doido aqui. Então essa é a continuação do material sobre o Oriente Médio, por isso que eu coloquei aqui Oriente Médio parte 2, para que a gente pudesse conhecer algumas situações de conflito, né, que ocorrem na região. Lembrando que em materiais passados a gente deixou bem claro que na atualidade é uma região que tem um clima muito tenso, né, é onde ocorre a maior parte dos conflitos no mundo. Tá? Então nós vamos ver aqui a situação do Oriente Médio, né, pós Primeira Guerra Mundial. Nós vamos falar sobre a ocupação da Palestina, vamos falar sobre a criação do Estado de Israel e falar também sobre alguns acordos de paz. E na sequência nós vamos falar sobre outros conflitos também que são muito comuns na região. Então vamos começar aqui nesse período pós Primeira Guerra Mundial. Tá? Após o conflito, foi organizado pelos ingleses, principalmente em Mesopotâmia, Palestina e Jordânia, e pelos franceses, né? Levando aqui em consideração a Síria e o Líbano. Então, o que eu quero destacar para vocês nesse primeiro momento? Pós Primeira Guerra Mundial, como a gente está vendo aí no tópico acima, essa região ela foi colonizada, na verdade ela ficou sob a tutoria, né, dos ingleses e dos franceses, né? Sendo os ingleses apresentando uma influência maior sobre a Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque, a Palestina e a Jordânia. E os franceses ficaram mais sob a tutoria da Síria e do Líbano. Tá? Isso no pós-Primeira Guerra Mundial. Okay? Existem alguns termos que são considerados de extrema importância para que a gente entenda um pouco sobre situações que envolvem o Oriente Médio. Tá? Então, um dos termos aí que a gente ouve falar com muita frequência é a da Palestina. Tá? Lembrar que a Palestina ela não é um país, mas sim um povo. Tá? A Palestina ela está se referindo ao povo palestino e não ao país. Então, não existe um país palestino. Tá? Existe um povo. Okay? Normalmente esse povo ele é árabe, né? E tem uma localização privilegiada por ligar a África, a Ásia e a Europa. É uma das características fortes da Palestina, né? Isso, inclusive, foi o que rendeu a Palestina alguma certa estabilidade política, tá bom? Então, esse é um dos termos muito comuns que nós encontramos quando estudamos o Oriente Médio, Palestina. E existe um erro também muito comum que a galera comete de pensar que a Palestina é um país, e como eu já falei, ela não é um país. Tá? Aí nós temos os árabes, e são oriundos, né, da Península Arábica, que fica no norte da África e Oriente Médio. A língua árabe é a língua oficial falada por esse povo, e que tem como maior parte da sua população adeptos do islamismo. Tá? Ele é um povo semita que ascende, né, em Ismael, um dos filhos de Maomé, como a gente já deve saber, né, nessa altura do campeonato. Tá? Outro termo também que a gente vai ouvir falar com muita frequência é o islâmico e o muçulmano, né, o povo islâmico e muçulmano. O islâmico são aqueles que defendem a importância de Maomé. Então é muito importante a gente perceber, por exemplo, quando comparamos o islamismo com o cristianismo, enquanto a gente tem a figura de Jesus Cristo como a mais importante,
Para o povo islâmico, eles têm a figura de Maomé. Tá? Essa é uma das diferenças. Judeus e israelitas, eles descendem de Isaac, que é um outro filho de Maomé, né? Seus 12 filhos que representam as tribos de Israel. A fuga do Egito, né? Que basicamente a gente encontra esse episódio dentro dos textos bíblicos, tá bom? Eles voltam para a Palestina, guiados por Moisés, e tem uma outra situação muito famosa, né? Que é a dispersão desses judeus pelo mundo por conta de perseguições, né? A gente vai até falar um pouco mais sobre isso na frente. O povo judeu, historicamente, né, como eu ia destacando ali, eles são descendentes de Isaac, tá? E ao longo do tempo, o povo judeu ele sempre foi muito perseguido, né? E isso fez que, durante vários momentos da história, esse povo ele se espalhasse pelo mundo, exatamente fugindo dessa perseguição, tá? Como acontece ainda hoje em algumas regiões do Oriente Médio. E a gente tem aqui também o povo israelense, que tem a nacionalidade ligada à criação de Israel, que aconteceu no ano de 1948. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, né, é que vocês entendam alguma dessas denominações. Tá? Quando a gente fala sobre Palestina, não é um país, é um povo. Quando a gente fala sobre os árabes, né, eles têm uma ligação com Ismael, que é um dos filhos de Maomé, e tem a sua, digamos assim, o seu povo, na maioria, islâmico, né? Se ligam ao islamismo. Aí nós temos os islâmicos e muçulmanos, vai na mesma linha, né? Como eu disse, que descende de Maomé, que tem Maomé como a figura mais importante. E nós temos os judeus e os israelitas, como a gente falou ali, e basicamente são os oriundos da Palestina. E quando você ouve falar de israelense, que não é a mesma coisa de israelita, já é a galera que nasceu, digamos assim, no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Quando houve a criação do Estado de Israel, que a gente ainda vai falar ali mais na frente. Aí nós vamos aqui para a ocupação da Palestina, né? A Palestina historicamente sofreu, né, diversas ocupações, perseguições e diásporas, que é a saída desse povo de suas terras para outros lugares, né? Então esses são acontecimentos que marcam a história dos judeus, que originalmente, né, são oriundos aí da Palestina, tá? Galera, estou com muita dificuldade de ler aqui esse material, tá horrível, cara, muito mesmo. No leste europeu, eles incomodaram as elites devido às suas habilidades no comércio e no acúmulo de riqueza. Essa riqueza que vem principalmente da prática de empréstimos, tá? Então, para isso. Vamos desculpando aos ruídos, galera, mas eu estou tentando aqui me virar para não prejudicar vocês aí, tá bom? Então, os judeus eles são muito conhecidos, né, pela habilidade no comércio e pelo acúmulo de riquezas que vinham principalmente da prática de empréstimos, tá? Então, eles voltam a ser perseguidos e vão migrar para a estreita ocidental, ou seja, para a parte mais a oeste, né, do Oriente Médio. As constantes perseguições na Europa motivaram o movimento sionista, esse movimento sionista que marca a volta do povo judeu para a Palestina, né? É um movimento nacionalista. Então, vai haver um momento que esse povo judeu ele sai, né, de sua terra de origem, que é a Palestina, para outros locais do mundo, e depois vai haver um movimento sionista, que é quando esse povo resolve voltar para a sua terra natal, né, a sua terra de origem. Tá? No pós-Primeira Guerra, nós vamos ter um domínio inglês, né, como eu falava lá no início. A Palestina ela passou a ser alvo de empresas estrangeiras, principalmente ligadas ao petróleo, que defendiam a criação de uma pátria nacional judaica. É claro que essa defesa, né, ela estava ligada não só, podemos dizer assim, não só à vontade de trazer
trazer esse povo para a sua terra. Não, ela estava ligada também aos interesses em extrair o petróleo, né? Em comercializar o petróleo. Tá? Entre as duas grandes guerras mundiais, houve um movimento de retorno intenso por conta das perseguições. Aí a gente pode até citar, por exemplo, no momento da Segunda Guerra, o Hitler, né, que ficou muito famoso aí pelo massacre a esse povo judeu. Fato que gerou constantes conflitos entre os árabes e judeus e ainda a renúncia da Grã-Bretanha. Essa renúncia da Grã-Bretanha acontece assim. Como eu disse para vocês, essa região ela ficou sob domínio dos britânicos, né? Principalmente dos ingleses. Só que a tensão nessa região ela era tão grande, né? Os conflitos armados, atentados, essas coisas todas, e os ingleses eles acabaram abrindo mão. Não, a gente não quer mais isso aqui, é uma situação muito complicada de ser contornada. E aí eles acabaram deixando o território sob tutoria da ONU, né? E saíram de cena, tá? E aí a ONU vai resolver dividir, né, essas regiões entre o Estado de Israel e a Palestina. E dentro dessas duas áreas, uma zona neutra, que não era da posse de um, nem era da posse de outro. E essa zona neutra é o que nós chamamos hoje de Jerusalém, né? Aqui em cima até coloquei um mapa que vocês podem depois dar uma olhadinha com mais calma e entender um pouco essa lógica aí, né? O certo é que é uma região de muito conflito, principalmente por conta dessa diversidade étnica, né? Entre judeus, islâmicos, israelistas, né? E coisas desse tipo, que os ingleses caem fora, deixam sob tutoria da ONU, e a ONU resolve criar um Estado de Israel, dividindo esse território praticamente em três, né? Israel, Palestina e Jerusalém, sendo Jerusalém ainda um pouco mais neutro, né, em relação a essa diversidade. Aí vamos aqui para a criação do Estado de Israel. Há um aumento de tensões, né, porque é uma região com predomínio árabe. Então, como eu já falei para vocês aqui, os árabes, né, eles têm a maioria da população adepto da religião islâmica, o que é bem conflituoso em relação aos judeus, né? Pois não aceitavam a criação de um Estado judeu e pró-ocidente, né? Ou seja, que de certa forma aceitava alguns costumes também do Ocidente. Então eles vão unir forças para combater os judeus e o Estado de Israel. O agravamento de tensões e conflitos armados por conta dessa situação da criação, né, do Estado de Israel vai gerar uma série de rivalidades entre esses povos árabes, entre árabes e judeus, entre capitalismo e socialismo, que acabam tornando o Oriente Médio um barril de pólvora, né? Ou seja, é tipo cão e gato, né? É uma galera que não vai conseguir conviver próximo, ali em áreas de fronteira, ainda mais por conta dessa divisão, né, do território. Lembrando que quando os judeus eles saíram, né, como eu falava, a diáspora, a galera começou a sair, o povo árabe se aproveitou desse território, né? Eles acabaram, de certa forma, tomando aquela região, tá? E isso, quando os judeus retornaram, acabou criando esse confronto, né? Esse desconforto. Aí nós vamos ter também aqui uma participação muito forte dos Estados Unidos e da Rússia, que vão fornecer armas para esses países, podemos dizer assim, mesmo não considerando a Palestina um país, né, mas para essa região. Vão também fornecer treinamentos e apoiar governos com o intuito de conseguir apoio, né, no período da Guerra Fria. Então, o que acontece? Gera uma situação muito conflituosa. E aí, por conta de nesse momento também haver a velha história sobre capitalismo e socialismo, Estados Unidos e Rússia também vão apoiar alguns governos na tentativa de trazer esses países para o seu lado, ou o capitalismo ou o socialismo. Eles passam a apoiar fornecendo armas, fornecendo treinamento e dando condições, né, totais para que os países, para que essa região elas pudessem
de certa forma, conquistar, né, os seus objetivos. Tá? No decorrer dessa confusão toda, a gente vai ter dois acordos de paz que merecem destaque aqui. O primeiro acordo ele foi assinado em 1979, né, foi mediado pelos Estados Unidos, lá na Casa Branca, e envolveu principalmente o Egito e Israel, que visava a retirada de tropas e dar mais autonomia ao povo palestino, né? Então esse acordo ele tinha como objetivo final digamos assim, essa retirada das tropas dessas regiões onde havia os conflitos e dar uma maior autonomia ao povo palestino. Tá? Esse atrito entre Egito e os árabes, ele vai gerar o assassinato do então Sadat, né, que era o líder político lá de Israel, tá? Que é esse carinha aqui da esquerda, por fundamentais muçulmanos, que não aceitavam esse acordo. Né? E aí, em 1982, Israel devolveu a Península do Sinai para o Egito, de forma diplomática. Então, o que ocorreu aqui, galera, foi o seguinte: nós vamos ter uma tentativa de acordo, como vocês podem ver aqui os personagens, né, dessa galera aqui. Então, essa galera, elas assinam esse acordo. O acordo ele tratava principalmente dessa retirada de tropas, né, e dava uma maior autonomia ao povo palestino. Só que esse acordo, digamos assim, né, ele vai acabar ocasionando o assassinato do Sadat, né, como eu coloquei ali, que infelizmente não deu para prosseguir tão profundamente com esse acordo de paz. O máximo que se chegou em 1982 foi devolver a Península do Sinai, que é uma região muito estratégica lá para o Oriente Médio, para o Egito, né? E aí isso foi feito de forma diplomática. Esse foi o ponto mais positivo conquistado nesse primeiro acordo de paz. E aí depois houve um segundo acordo de paz, em 1993, praticamente com o mesmo cenário, só muda os personagens, né? Mas foi assinado o Tratado de Oslo, que infelizmente, né, nunca se efetivou, pois o primeiro-ministro israelense, que é esse aqui, ele também foi assassinado por extremistas, né? E o seu sucessor trabalhou para desfazer desse acordo de paz, porque o seu sucessor, de certa forma, não era tão convencido assim, né? Não era tão entusiasta desse acordo, tá? Então ele foi exatamente na contramão. O acordo ele concedeu uma semi-autonomia aos palestinos sobre a faixa de Gaza, que é uma estreita faixa que a gente encontra ali, que divide, de certa forma, Israel e Palestina. Né? Ela é uma região que não tem recursos naturais, e a maior densidade demográfica do planeta a gente tem nessa faixa de Gaza. É uma região, inclusive, muito pobre, que trabalha principalmente com refugiados, né, a galera que foge dessas áreas de conflito. E hoje, né, na atualidade, essa faixa de Gaza ela é conhecida como a região onde tem a maior concentração de pessoas por metro quadrado. Tá? Ela vai sofrer um bloqueio econômico, né, na verdade, aí, por conta desse acordo, principalmente por parte de Israel, e sobre a acusação de acobertar o Hamas, que é um grupo terrorista, né, do grupo extremista islâmico lá da região. O acordo é bastante estável e está longe de atingir seus objetivos. Então, como eu falava para vocês no início, são tentativas, né? A primeira tentativa foi falha exatamente pelo assassinato do líder, né, digamos assim, de Israel, por conta desse acordo. E depois nós temos a segunda tentativa, que também ocasionou a morte também do líder israelense, né, por não concordar com essas tentativas de gerar, né, esse ambiente harmonioso entre os dois, entre a Palestina e Israel, certo? Então, aí tem algumas informações bacanas que vocês precisam perceber. E aqui nós vamos ter os outros conflitos, né, que também merecem destaque. Vamos lá, a Revolução Islâmica, que também é conhecida como Revolução Iraniana,
ela corresponde à mobilização da população, que vai resultar na queda, né, do Shah Reza, podemos dizer assim, que era um ditador e indiferente com as práticas culturais do país. Ele gostava mais, né, das características do cristianismo ocidental. Então vamos lá. A Revolução Islâmica ela acontece, né, no Irã, no primeiro ponto, onde a população que de certa forma discordava, né, do descaso que o seu líder, o Shah, que eu vou chamar só de Shah ali, tinha em relação ao islamismo. Então, de certa forma, ele não seguia muito à risca, né, as tradições culturais, religiosas do país, tá? Ele era mais assim do tipo flexível, então ele tinha muita ligação com o pessoal do Ocidente, em especial os Estados Unidos. Isso vai gerar uma grande desigualdade social, mesmo que o país tenha apresentado um breve crescimento econômico, no período em que o Shah era líder, né, do governo. O seu governo ele ostentava e importava tecnologia bélica, principalmente dos Estados Unidos. Posteriormente à Revolução, se instalou no país um governo conservador islâmico. O propósito era afastar a influência americana, né, tanto da economia quanto da religião. E aí a queda do Shah resultou em grandes prejuízos para os Estados Unidos, devido principalmente às reservas de petróleo, e basicamente foi o que causou o famoso segundo choque do petróleo. Então deixa eu tentar explicar para vocês aí de uma forma mais resumida essa situação. O Shah ele era um líder religioso que não, de certa forma, respeitava os costumes islâmicos, né? O que gerava um certo desconforto da população em relação a isso. Ele tinha uma boa relação com os Estados Unidos, muito dessa relação era o que, inclusive, né, estava ligada à compra de armamento, de tecnologia bélica dos Estados Unidos, e isso fez com que o povo se revoltasse e tirasse o Shah do poder, né? A queda do Shah não foi boa, principalmente para os Estados Unidos, que tinham muitos privilégios, né, quando o Shah estava no poder, e muitos desses privilégios estavam ligados especialmente ao consumo de petróleo que os Estados Unidos tinham com o Irã, tá certo? Então, é isso que nós chamamos de Revolução Islâmica. É uma revolta popular que acaba tirando o líder político do poder, o que, de certa forma, vai atrapalhar com a relação externa, né? Em especial os Estados Unidos, que era muito favorecido em relação ao petróleo produzido no Irã, tá bom? Um outro conflito também que vocês precisam dar destaque é o conflito entre Irã e Iraque. Ele vai ser uma consequência, né, do movimento anterior, uma consequência de estabilidade política do Iraque, principalmente pós essa Revolução Islâmica lá de cima. Ela foi aproveitada pelo Irã. Aqui eu troquei, tá, galera? Espera aí, agora que eu estou percebendo aqui, ó. Vocês consertem aí, por favor, a nota para depois consertar. Aqui é uma consequência da estabilidade política do Irã, que é o país que estava na Revolução Islâmica anteriormente. E essa instabilidade política, pós a Revolução Islâmica, vai ser aproveitada pelo Iraque. Tá? Então, houve uma troca aí. Onde tem Iraque, coloca Irã, onde tem Irã, coloca Iraque. Que era liderado pelos Estados Unidos, ou pelo Saddam Hussein, perdão, no caso aí o Iraque, tá? Eu estou meio doido, galera, mas é sério, eu estou cego aqui, velho. Meu olho aqui está todo tempo lacrimejando, tá? Vai dar certo, né? Está mais perto do que longe. Vai haver um grande apoio internacional ao Iraque, inclusive em relação à concessão de armas químicas e armas de destruição em massa. Nesse mesmo período houve uma tentativa curda em estabelecer o seu território lá na região, que foi duramente repreendida por Saddam Hussein, né? Também influenciou a segunda crise do petróleo devido à redução nas exportações. Então deixa eu tentar explicar para vocês aqui também. Como eu falava no início, essa guerra Irã-Iraque, ela foi gerada, na verdade ela foi encabeçada pelo Iraque, do Saddam Hussein, que aproveitou o momento de instabilidade no Irã para tomar o território do Irã
levando em consideração que o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, a ideia do Iraque era exatamente essa, ampliar seu território e se beneficiar das reservas de petróleo do Iraque, né? No caso do Irã, perdão, tá? O Iraque ele tinha um certo apoio internacional e principalmente fornecia ao Iraque armas de destruição em massa, como a gente destacou ali, e houve também o registro de uso de armas químicas, né? E aí teve uma galera, os curdos, né, que é o maior povo sem território do mundo, eles tentaram se aproveitar dessa guerra e também conquistar uma parte desse território, que não deu certo, porque o Saddam Hussein mandou praticamente eliminar essa galera, né? É um dos maiores massacres curdos da história. Ele acontece nesse conflito aí entre Irã e Iraque, né? E aí, de certa forma, esse conflito ele vai gerar uma certa instabilidade no mercado do petróleo, o que vai gerar o que nós chamamos de segunda crise do petróleo, né? Gerada por esse conflito. Depois nós vamos ter a Guerra do Golfo, tá? Ela foi iniciada pela invasão do Iraque ao Kuwait. O Kuwait que é um outro grande produtor de petróleo, né? Ela vai acontecer em 1990, com a justificativa de que o país interferia na queda do preço do petróleo. Então o Iraque, na verdade, ele vai invadir o Kuwait, dizendo que o Kuwait era um dos responsáveis por essa queda do preço do petróleo no mercado mundial, né? Então vamos invadir para eles pararem com essa mania, tá? E aí vai haver o envio de tropas ao Golfo Pérsico por parte dos Estados Unidos, envio esse que vai ser condenado pela ONU, que já havia imposto o boicote ao Iraque. Então a ONU já havia se posicionado em relação a essa guerra do Golfo, e aí estabeleceu uma série de boicotes, né? O corte no fornecimento de produtos, né? De gêneros alimentícios ao país se ele não parasse com essa invasão. Mas mesmo a ONU já tendo agido nessa situação, os Estados Unidos ainda, mesmo assim, se meteu, né? Contrariando as ordens da ONU. Houve uma interferência no preço do petróleo, fato que levou a ONU a autorizar o uso de força caso o Iraque não se retirasse do Kuwait. O conflito é considerado o primeiro pós-Guerra Fria e envolveu algumas alianças antes nunca imaginadas, como por exemplo Estados Unidos e Rússia. Então, como eu ia falando, o Iraque invade o Kuwait, alegando que o Kuwait interferia no mercado do petróleo mundial. A ONU vai, em resposta, sancionar, né, boicote ao Iraque, mas mesmo com essas sanções, os Estados Unidos resolvem mandar tropas para o Kuwait, numa forma de tentar destruir o Iraque. E aí, quando a ONU percebe que só com o boicote não iria resolver a situação, ela resolve também liberar, né, autorizar o uso de força contra o Iraque, caso eles não se retirem da região. Estados Unidos e Rússia, pós-Guerra Fria, na Guerra Fria eram grandes rivais, pós-Guerra Fria vão se juntar, vão criar uma aliança para intervir nessa situação. Certo? Depois nós vamos ter a Segunda Guerra do Golfo. O nariz aqui está piorando. Dá um minutinho, galera. Tá osso aqui, viu, brother? A invasão dos Estados Unidos ao Iraque, né? Ela é causada por essa invasão. Os Estados Unidos, com a justificativa de que o país possui armas químicas e armas de destruição em massa. Essa era a acusação dos Estados Unidos ao Iraque, para que ele pudesse invadir, né, o país. As armas não foram encontradas, o que é fato, né? Acredita-se que o verdadeiro propósito era o controle sobre as reservas de petróleo. E o Saddam Hussein, que era o então ditador, né, do Iraque, foi condenado à morte. Primeiro ele foi exilado e depois condenado à morte, né? Ele era um ditador sunita que perseguia sunitas, né? Que era a maior parte, né, da população do Iraque. Lembra que eu falei que nessa questão de sunitas, xiitas, existem vários grupos, né? E aí era exatamente isso que o Saddam Hussein tinha em relação ao restante da população. A presença americana e a atuação de grupos contrários à invasão gerou um clima de instabilidade política e também de segurança no país, no caso do Iraque. Atualmente o Iraque sofre com a pobreza
a violência, principalmente por conta de ataques terroristas, e um intenso movimento migratório, né? O que leva hoje a ser o país que tem o maior número de emigrantes do mundo, né? A maior parte aí dos refugiados vem do país, tá? Essa foi a Segunda Guerra do Golfo. Só para vocês entenderem, ó. A Primeira Guerra do Golfo foi quando o Iraque invadiu o Kuwait. A Segunda Guerra do Golfo foi quando os Estados Unidos invadem o Iraque, tá? Sempre com seus pretextos, né? Como já destaquei. E para a gente finalizar aqui, nós vamos ter as Torres Gêmeas, né? O ataque às Torres Gêmeas. Ele ocorreu em 2001. Ele foi promovido pelo grupo extremista Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, como queiram, que resultou na derrubada do World Trade Center, que era o mais importante centro financeiro a nível global do mundo, o chamado Torres Gêmeas, né? E também houve um ataque ao Pentágono, que é o Centro de Inteligência Americano. Após os ataques, o então presidente George W. Bush criou a política de proteção conhecida como Doutrina Bush, e garantia ataques preventivos e a espionagem, né, para evitar futuros atentados. Em 2011, o governo anunciou a morte de Osama Bin Laden e declarou autor dos ataques às Torres Gêmeas, tá? Então esse episódio das Torres Gêmeas, galera, ele é bem recente, né? Ele é de 2001, no início do século XXI, né? E por que ele está aparecendo aí e não fala sobre o Oriente Médio? Porque ele foi um atentado, hoje o maior atentado terrorista da história, né, mundial, e ele foi encabeçado por um grupo extremista do Oriente Médio, né, no caso Al-Qaeda, tá? Então é por isso que também eu coloquei aí para que vocês pudessem ter essa noção, tá bom? Então, galera, esse é o material que a gente tinha para falar hoje, né? Eu resolvi pegar dois materiais, exatamente, sobe o tio, exatamente para a gente dar um up aí no nosso conteúdo, tá? Então tá bem resumido, mas está assim muito em cima daquilo que vocês precisam saber para entender um pouco sobre esse assunto, beleza?